Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa. E hoje a pergunta é: será que realmente os micro-organismos são responsáveis pelos sintomas, pelas doenças no nosso corpo? Para isso eu gostaria de dizer que neste mundo não existe nenhum lugar que seja totalmente asséptico, que não tenha micro-organismo. Inclusive, o nosso organismo, ele tem mais micro-organismos do que células. Elas estão por toda parte. Para isso, gostaria também de dizer para vocês que toda doença que acomete o nosso corpo, ela vem de um gatilho externo. Esse gatilho externo, esse hiperestresse, ele pode causar muitos problemas na nossa saúde, como eles podem aumentar os hormônios do nosso corpo, ou também diminuir os hormônios do nosso corpo e mudar a nossa fisiologia, fazendo com que haja muita proliferação de células ou necrose em determinado tecido. Isso ocorrendo assim os sintomas que a gente dá o nome de doenças. E aí é que aparecem as bactérias, porque as bactérias elas vão chegar no momento que há essa necrose. Então, a função das bactérias, dos micro-organismos, é fazer a limpeza desse tecido. Elas não são causadores da doença, mas sim elas estão ajudando a cicatrização dos tecidos. Então, elas ajudam o processo de cura, a cicatrização da cura. Vamos entender e comparar os micro-organismos com ratos. Os ratos, eles existem independente do lixo, e as bactérias existem independente das doenças. Os ratos, eles estão no lixo para se alimentar daquele lixo, e as bactérias também, elas estão ali, elas se alimentam dos tecidos necrosados da doença, e também elas acabam fazendo uma limpeza, e essa limpeza ajuda na cicatrização. Então, através disso, a gente tem que ver as bactérias como aqueles soldados que estão prestes a ajudar. Eles estão no nosso corpo. As bactérias, os micro-organismos, os vírus, os fungos, eles estão no nosso corpo, mas eles serão chamados no momento que for necessário. Então, por essa nova maneira de ver, de relacionar com os micro-organismos, a gente pode entender que eles são importantes para nós. Eles não são os causadores das doenças que existem no nosso corpo. Eles são ali ajudando a limpeza. Eles estão ajudando a cicatrização desse tecido que foi necrosado, desse tecido que houve uma proliferação de células e acabou sendo necrosado. Então, a gente vendo por esse novo viés, a gente entende um pouco e começa a perceber, porque se a gente achar que realmente as bactérias, os micro-organismos são causadores, então seria muito difícil uma cura, porque eles estão por toda parte. Vamos pegar o exemplo da herpes labial. A herpes labial, ela aparece no nosso corpo por causa de um gatilho externo, de um estresse externo que acomete, que há uma necrose nos nossos lábios. Quando a bactéria chega ali, ela chega porque ela está fazendo a função de limpeza. Então, há uma simbiose entre o nosso tecido necrosado com as bactérias, com os micro-organismos. Então, é uma simbiose. Elas estão ali para ajudar e não para causar uma doença. Obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.